A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Como sempre, é um prazer, é uma alegria, uma felicidade muito grande estarmos aqui nesse horário preparado pelo Senhor para meditarmos na Sua Palavra e para celebrarmos a comunhão que temos em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, desde já eu quero pedir para você que compartilhe aí os vídeos, as mensagens, os louvores do canal da Igreja Central de Iguape com os seus conhecidos, com os seus amigos, com os colegas do seu trabalho, através aí das redes sociais. Com esse trabalho, com essa atitude, você está sendo aí um grande evangelista da parte do Senhor. Porque muitas vezes aqueles que nos rodeiam necessitam, meus irmãos, das palavras do Senhor, necessitam dessa direção que o Senhor tem nos entregue a cada dia. Então que Deus seja louvado, continue fazendo a sua parte na obra do Senhor, sendo um grande evangelista. Também estamos alegres, estamos felizes, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado com as suas palavras de vida eterna. Ensinamentos maravilhosos temos recebido a cada dia, através da vida dos nossos irmãos, mas principalmente direcionados pelo Espírito Santo. Que assim seja e que continue sendo dessa forma, meus irmãos, porque de maneira nenhuma nós estamos aqui para atacar ninguém, para difamar ninguém, nem para apontar os erros e as falhas de ninguém, mas principalmente e essencialmente estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E muitas vezes aquilo que é trazido na palavra de Deus se aplica aos erros, às falhas que eu e você muitas vezes estamos cometendo. Se isso acontece, nós devemos ter a humildade, então, de revermos os nossos conceitos e pedirmos a direção do Senhor para que nos ajude a melhorarmos como servos na sua presença. Amém, meus irmãos? Nessa noite, nós vamos estudar um pouquinho e vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a soberba. A soberba, esse pecado terrível. Muitos teólogos dizem que aí é o pior dos pecados ou a fonte dos outros pecados. Nós vamos então estudar um pouquinho sobre a soberba e também vamos falar sobre algo que é antagônico à soberba, sobre a humildade. Amém? Então, antes de estarmos iniciando, vamos orar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao nosso Deus poderoso, para que Ele, então, através do Seu Espírito Santo, direcione as nossas vidas e que nós possamos, então, fazer a vontade do Senhor da forma que Ele deseja. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, para meditar na Tua palavra. O profeta Isaías nos deixou claro, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre, meu Deus, os propósitos para o qual ela foi enviada. Meu Pai, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou limitado, meu Deus. A minha mente muitas vezes não consegue compreender os desígnios do Senhor. Mas eu sei, Pai, que a cada dia o Senhor tem, através do Teu Espírito Santo, direcionado não só a minha vida, mas também a vida dos meus irmãos, Pai. E eu peço que assim seja uma vez mais, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo direcione a Tua palavra para que seja, meu Deus, motivo de edificação para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, desde já, ajuda aquele que está enfermo, ajuda, meu Pai, aquele irmão que está necessitado, aquela irmã que está muitas vezes precisando de uma providência do Senhor, que o Senhor desde já esteja ajudando e agindo em prol dessa causa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, tendo certeza, Pai, de que o Senhor a cada dia tem nos perdoado, tem nos limpado os nossos pecados e também tendo a certeza de que o Senhor nos dará vitória, porque o Senhor é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor que está na primeira epístola de Pedro, capítulo número 5, versículo número 5, a parte B. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus resiste aos soberbos,
Contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. A partir desse versículo, nós vamos então falar um pouco sobre a soberba, sobre o que a palavra de Deus diz sobre a soberba. Nós compreendemos que a palavra soberba, ela denota alguém que se acha autossuficiente, alguém que tem uma estima sobre si mesmo maior do que realmente é. A pessoa soberba, ela acredita que ela não necessita de ninguém mais, e muito menos de Deus. Embora muitas pessoas soberbas falem com as suas bocas que necessitam de Deus, que são dependentes de Deus, que Deus é quem faz tudo ali nas suas vidas, na prática nós vemos que essas pessoas acabam andando longe dos desígnios de Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos relatar que tudo que vem de Deus provém da humildade. Mas tudo aquilo que provém da soberba é do maligno. E isso nós vamos ver em algumas passagens nesse estudo breve, mas que deve aí cumprir o propósito de nos fazer meditar sobre isso. Amém? Então vamos ao livro de Provérbios. Livro de Provérbios, vamos ver alguns versículos que falam sobre a soberba. O livro de Provérbios, ele é conhecido na Bíblia como um livro de sabedoria, um livro de direção, um livro de conselhos práticos para a nossa vida. E dentro desse livro há muitos versículos que falam sobre a soberba, e nós vamos ver aqui alguns deles nesse momento. Então o primeiro versículo que nós vamos ver aqui é Provérbios capítulo 15, versículo de número 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Nós estamos vendo aqui que esse versículo ele fala que a humildade precede a honra. Como nós falamos no começo, a humildade é algo antagônico, é algo totalmente contrário à soberba. Então, se a humildade precede a honra, nós temos que compreender que o contrário também é verdadeiro. Ou seja, a soberba vai preceder aí a desonra, a ruína, a queda, a tudo aquilo que o homem não deseja passar na sua vida. Vamos ver se isso é verdadeiro. Provérbios capítulo 16, versículo número 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Olha só, a palavra do Senhor está nos dizendo que o homem arrogante, o homem soberbo, o homem jactancioso, ele se torna abominável ao Senhor. Agora me diga, meu irmão e minha irmã, se nós nos tornamos abomináveis ao Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, a quem nós podemos subsistir? A quem nós podemos recorrer quando o Senhor nos vê como pessoas abomináveis? Então nós devemos tomar muito cuidado com a soberba. Porque, meus irmãos, no mundo em que nós vivemos, no mundo moderno, o foco tem sido colocado sempre no homem, ou seja, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E nós vemos que a capacidade humana, ela tem sido elevada a um grau que na verdade não detém. O homem, ele toma para si os méritos de vitórias que não dependeram dele. Isso faz parte de um sistema que alimenta o ego do ser humano. Agora, esse sistema, ele alimenta o ego do ser humano assim, do nada, por acaso? Não. E isso é uma estratégia de Satanás. Isso é uma estratégia do inimigo das nossas almas. Para quê? Para fazer com que nós caiamos na condenação que ele também caiu. Vamos continuar vendo aqui alguns outros versículos em Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Lembra que nós vimos
agora há pouco, 15:33, dizia assim: a humildade precede a honra. Capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína. Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, ter muita cautela ao longo da nossa caminhada cristã, para que nós não nos tornemos soberbos, para que nós não nos tornemos pessoas que se acham autossuficientes, que se acham num nível espiritual mais elevado. Há uma ilustração que foi denotada ali no livro de Gustave Flaubert, As Tentações de Santo Antão, e ali relata que Antão foi um homem que viveu piedosamente, né? E ele vivia nos desertos, e fala ali essa ilustração que Antão tinha uma prática de vida devotada aí ao jejum, às orações, e o inimigo sempre o tentava, né? Sempre o tentava, mas em todas as tentações, Antão conseguia se sair vitorioso. Até o dia em que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, nessa ilustração, prestem bem atenção, não é um relato bíblico, é uma ilustração. Nessa ilustração, o inimigo das nossas almas, então ele fala: olha, com você não dá, eu desisto. Pela primeira vez em toda a humanidade, alguém me derrotou. E aí vira as costas e começa a sair, aceitando então a derrota para Antão. Antão então dobra ali os seus joelhos e faz uma oração. Faz uma oração a Deus e agradece: Senhor, obrigado, hoje eu me tornei um santo. Ao momento que o inimigo escutou essa oração, ele então volta, porque ele tinha conseguido vencer ali Antão e tinha conseguido colocar a vaidade no coração de Antão. Meus irmãos, nós sabemos que nós, sem Cristo, como tem sido falado, isso é uma palavra presente nas nossas vidas, sem Cristo nós não podemos fazer nada. E a partir do momento que nós nos tornamos soberbos, nós estamos deixando de reconhecer que Cristo faz todas as coisas na nossa vida. Nós estamos deixando de reconhecer de que tudo que nós vivemos até aqui, na presença de Deus, tem sido proporcionado por Cristo. Isso é terrível. Vamos a mais um versículo aqui do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, quando nós estamos nos gabando, quando nós estamos aí nos achando autossuficientes, quando nós estamos então nos achando capacitados para fazer qualquer coisa, seja aí no reino de Deus, seja em qualquer outro lugar, meus irmãos, nós estamos indo para um caminho de soberba. Não é muitas vezes para nós estarmos também se anulando nas coisas de Deus, mas nós devemos pedir ao Senhor sabedoria, sabedoria para nos portarmos, sabedoria principalmente para que o nosso coração esteja limpo. Davi, no Salmo número 19, vamos lá, Salmo número 19, olha o que Davi fala, Salmo número 19, versículo 12 em diante, olha só, Salmo 19, versículo 12 em diante: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha o que ele fala no versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Prestem bem atenção, o salmista Davi pedindo para Deus livrá-lo aí da soberba. E nós muitas vezes só queremos que o Senhor muitas vezes nos use, que o Senhor faça o que Ele quer fazer das nossas vidas, mas pensando sempre nas posições de destaque que o Senhor pode nos colocar, pensando sempre na condição financeira que o Senhor pode nos proporcionar. Mas muitas vezes nós esquecemos de pedir ao Senhor: Senhor,
livra o meu coração da soberba. Porque se o Senhor livrar o meu coração da soberba, olha o que Davi fala, se o Senhor livrar o meu coração da soberba, eu serei irrepreensível. Meu irmão e minha irmã, irrepreensível não é aquela pessoa que não peca, mas irrepreensível é a pessoa que tem humildade para reconhecer diante de Deus que necessita de Deus para vencer o pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque ao longo da nossa caminhada cristã, nós somos tentados a pensarmos que estamos fortes, que somos cada dia mais fortes. Mas o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando estou fraco, então aí é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu só posso, meu irmão e minha irmã, eu só posso receber a Cristo e viver uma vida cristã quando eu compreendo que Cristo é que faz todas as coisas na minha vida. Quando eu compreendo que é por intermédio de Cristo que eu posso alcançar a graça de Deus. Não foi isso que nós vimos na epístola de Pedro? Né? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele concede graça aos humildes. A humildade nos faz reconhecermos de que nós não somos nada, mas Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, nós vamos compreender agora e vamos ver dois relatos bíblicos. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 17. E Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Vai falar sobre a soberba do inimigo das nossas almas. A soberba foi o pecado que fez com que Lúcifer fosse lançado do céu para a terra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 17, quando você tiver um tempo aí na sua casa, é importante que você leia ele na íntegra, vai falar ali sobre os juízos de Deus sobre o rei da Babilônia. Alguns teólogos, tanto a passagem de Isaías quanto a passagem de Ezequiel, alguns teólogos divergem com relação a se essas passagens fazem mesmo referência a Satanás ou não, né? Ainda enquanto ele era um anjo de luz, mas as informações são contundentes a afirmar que sim, são profecias acerca daqueles reis, mas também tem conotações e apresentam um relato fidedigno daquilo que realmente aconteceu com o inimigo das nossas almas, enquanto ele ainda era um anjo de luz. Por quê, meus irmãos? Porque, se você for ver, Isaías capítulo 14, do 12 ao 17, Lúcifer, o personagem que está falando ali, ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, os próprios estudiosos da palavra de Deus, eles falam, seria uma prepotência sem tamanho, beiraria ali a insanidade, um rei, um ser humano qualquer, pensar dessa forma. Então, é bem improvável que essa passagem esteja falando somente do rei da Babilônia. Mas nós vemos a tamanha astúcia, a tamanha soberba de Lúcifer, né? Ele tinha ali a sua honra de estar como um querubim da guarda ungido do Senhor, mas ele não estava satisfeito. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E nós vamos compreender que Paulo, ele vai nos falar lá em Filipenses que Jesus, muito ao contrário do que aquilo que Lúcifer desejou, Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? Ele não usou o ser Deus em seu próprio benefício, né? Quando ele foi se entregar ali à morte de cruz. Em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 11 a 19, mostra o quê? Que Lúcifer teve a sua sabedoria corrompida pela soberba. Então esses dois relatos vão mostrar a tamanha falta de humildade que acometeu Lúcifer e o transformou no diabo, o transformou em Satanás, o inimigo
das nossas almas. Que coisa terrível, meus irmãos. Porque quando nós deixamos que a soberba tome conta do nosso coração, nós então somos aí comparados ao inimigo das nossas almas. Nós estamos tomando da sua natureza e nós estamos aceitando o seu plano, o plano diabólico, o plano do diabo para minha e para a sua vida. Que Deus nos livre, nos guarde e nos proteja da soberba, assim como pediu Davi. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós somos tentados a nos apartar daquilo que Deus tem nos ensinado, a nos acharmos alguma coisa. Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É interessante nós analisarmos aqui que Paulo está falando sobre como a serpente ela enganou Eva e posteriormente enganou também, proporcionou ali a queda de Adão. No Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, a serpente então ela vai apresentar o fruto proibido para Eva, de primeiro momento, Eva não deveria nem estar ali, porque Deus falou que não era para eles comerem daquele fruto. Mas Eva então deu ouvidos à serpente. E quando ela dá ouvidos à serpente, os argumentos que a serpente utiliza são argumentos que fazem sentido para Eva. Então, Eva o quê? Eva despreza o ensinamento do Senhor, despreza tudo aquilo que Deus representa para eles como provedor de todas as coisas da sua vida. E agora Eva escuta uma serpente e come do fruto proibido e ainda dá o fruto proibido para o seu marido. Meu irmão e minha irmã, nós temos que compreender que Eva e Adão estavam no paraíso e caíram. Estavam num lugar perfeito e caíram e deram lugar à soberba. A soberba de quê? Você pode muitas vezes estar perguntando. A soberba de se acharem que poderiam ser iguais a Deus. Porque o inimigo das nossas almas, o que ele falou através da serpente? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal como ele. Então, Eva caiu por querer ser igual a Deus. Exatamente o mesmo pecado que o diabo cometeu, que Lúcifer cometeu ainda no céu. Que Deus tenha misericórdia, porque muitas vezes nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós queremos ser aqueles que guiam a nossa vida, os protagonistas da nossa história. E nós sabemos, meus irmãos, que na obra de Deus nós somos meros coadjuvantes. E glória a Deus por isso, porque é uma honra para nós podemos sermos usados diante de tantas falhas, de tantos erros, de tantos pecados que temos, podemos sermos usados pelo Senhor, mas que a glória fique somente para Ele e que todos reconheçam que só Deus é um Deus poderoso. Vamos ler a palavra do Senhor, que está na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículo 6. Olha só o que diz. Paulo aqui está falando sobre a consagração dos bispos, a consagração dos pastores, que ele deixa uma seguinte instrução. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, Paulo está dizendo o quê? Que alguém que vai ser chamado à prova de Deus, principalmente aí um pastor, alguém que vai ser consagrado pastor, ele não pode ser neófito. E o que é neófito? Neófito, na verdade, quer dizer novo na fé, Mas esse novo na fé não vai ter relação aí tanto com o tempo, mas sim com a maturidade da sua fé. Então, quando nós somos imaturos na fé, meus irmãos, nós agimos com facilidade de nos ensoberbecermos. Quando nós adentramos no sistema eclesiástico, na igreja do Senhor, na instituição igreja,
Nós vemos aí pessoas pregando, pessoas louvando, pessoas exercendo o trabalho, e pelo menos comigo foi assim, nos dá o desejo de também servir daquela forma. E particularmente eu, meus irmãos, vim de uma cultura do mundo empresarial. Então, quando eu entrei na igreja, eu estava acostumado a conseguir as coisas pela minha capacidade, pelo meu esforço. E quando eu cheguei na igreja, quando eu entrei na igreja, o Senhor foi me concedendo ali algumas responsabilidades. Mas meu irmão e minha irmã, como neófito que eu era, não pelo tempo, mas principalmente pela maturidade da minha fé, pela imaturidade da minha compreensão das coisas de Deus, eu acabei muitas vezes caindo em soberba. Até hoje, ainda hoje, eu preciso lutar contra a soberba a cada dia. E eu compreendo que se não for o Senhor na minha vida, eu vou continuar sendo soberba a cada dia e vou manifestar essa soberba através das minhas atitudes, através das minhas palavras, mesmo muitas vezes eu querendo guardar ela para mim. Mas o servo do Senhor verdadeiro, ele vai compreender uma pessoa soberba, ele vai discernir uma pessoa soberba mesmo por trás de um discurso humilde. Então nós não podemos querer maquiar aquilo que nós somos, meus irmãos. Nós devemos sim buscar a Deus para que Deus nos ajude a sermos humildes. A partir do momento que nós chegarmos e falarmos assim, eu sou humilde, então nós já não somos. Alguns pensadores falam, né? A humildade é a única coisa que quando você admite que tem, você já não tem mais. Então que nós sejamos verdadeiramente humildes. Não precisamos andar por aí falando que somos humildes, mas o Senhor sabe quem é humilde. Ele concede graça aos humildes. E se eu e você estamos participando da graça de Deus, com certeza a humildade do Senhor está sobre nós. Aleluia! Nós compreendemos que o Senhor faz todas as coisas, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E é Ele que traz essa palavra aos nossos corações. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Para estarmos encerrando agora sim, 1 Pedro capítulo 5, versículo número 5, parte B em diante. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Presta atenção que diz o versículo 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos nos despojar de toda soberba e possamos pedir ao Deus do céu, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos dê a humildade de Cristo Jesus, porque se somos cristãos, devemos ser parecidos com Cristo. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, Pai, te agradecendo por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda a humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui nós temos experimentado da sua graça.
Não permita, meu Deus, que nenhum de nós, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nenhum de nós venha a se privar da graça por causa de alguma raiz de amargura. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a humildade permeie as nossas atitudes, o nosso coração, porque a Tua palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor verdadeiro, ele não se ensoberbece, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado nossos irmãos, tem sustentado, Pai, a casa de oração, os nossos familiares. Pai, vai alcançando o enfermo, vai alcançando aquele que está encarcerado, vai alcançando, meu Pai, aquele que está abatido, aquele que está, meu Pai, com o coração soberbo, que não consegue ouvir as Tuas palavras. Que o Espírito Santo, Pai, como um martelo que esmiuça a penha, Pai, venha sobre esse coração e quebrante, meu Pai, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse familiar que não quer saber da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e que nós possamos estarmos juntos, unidos, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima. Em nome de Jesus. Amém.